Sabe que não houve propriamente convite. Nós, eu e o Alfredo, fotografámos o Dr. Soares. Nós queríamos ser fotógrafos dele. Fizemos saber isso à Isabel, à filha dele. E portanto, depois fizemos os primeiros cartazes para lançamento da campanha. E depois fizemos a campanha toda. E depois da campanha ele é eleito. E na noite em que ele vem para o Palácio de Belém, nós estávamos com ele e viemos para o Palácio de Belém. Foi assim. Há uma situação muito insólita neste país, porque não abdicamos do nosso estatuto de jornalistas. Ou seja, não abandonamos nem a Lusa, nem o público para virmos para a presidência. E isto porque tínhamos a percepção essa que continua a ser autêntica, de que o que é que faríamos depois da presidência. E nesta profissão de jornalista é muito difícil sobretudo para a fotografia, para os jornalistas da escrita não tanto, perde-se o contacto com as redações, com o órgão de informação ao qual se estava, e a seguir o que é que se faz? Em Portugal tem sido sempre por ligação aos presidentes eleitos, não é? Tem sido. Por proximidade, até por razões políticas, mas não sei por acaso se não já que estamos na presidência a falar disto, não sei se não era uma questão que deveria ser pensada a sério. O livro da Vieira da Silva, que está no Museu Vieira da Silva, a fotografia dela é uma fotografia minha. E foi feita porque o Dr. Soares foi visitar o ateliê dela em Paris, e eu, para além de o fotografar a ele com o Mitterrand e com a Vieira da Silva, não deixei escapar, digamos, ter um personagem como a Vieira da Silva à minha frente e, portanto, fazer-lhe uns retratos que fossem suficientemente decentes para, por exemplo, estarem no livro dela. Aderimos ao digital, já estava na Visão, e aderimos ao digital logo no início. Logo no início sei que a primeira câmara que houve na Visão era uma câmara fraquíssima, e eu fui com ela para o Afeganistão, imaginem bem. Não me lembro se foi aqui, 91 talvez, a seguir à morte do Massoud. Começou por eu e um grupo de amigos, a da altura resolvemos fazer um jornal que se chamava Rock Week, e virado, portanto, para a música pop, na década de 80. Foi na altura em que ainda nem sequer com discos editados havia o Rui Veloso, e a capa do Rock Week é uma fotografia que depois a Valentim de Carvalho quer para a capa do Chico Fininho, e é assim que isto começa. Durante muito tempo fui um homem que usou Nikon. A da altura a Nikon começa a ficar, digamos, menos competitiva que a Canon, sobretudo quando se tratava de coisas para as quais era necessária uma grande velocidade de foco. E nessa altura eu passei para a Canon. A estação imagem
Começa porque é daquelas coisas que vão germinando ao longo dos tempos. O facto de ser editor da Visão não me permitia tempo para isso, mas tinha sobretudo a ver com uma situação que é a dos fotojornalistas portugueses não terem nenhuma instituição que, digamos, que olhe para eles, ou que se ocupe deles, ou que se preocupe com eles, ou que lhes dê importância. Apesar dos fotojornalistas sempre terem pertencido ao Sindicato de Jornalistas, desde sempre, o que é uma coisa boa, obviamente, mas tirando esse facto, nunca houve nada. Houve uns prémios de Gazeta, uns prémios Visão, mas nunca houve nenhuma instituição que, digamos, que a prioridade fosse ter como público-alvo os fotojornalistas portugueses. E os próprios fotojornalistas nem sempre também têm a consciência dessa importância social que têm em relação às imagens que produzem e que são vistas pelas 100 mil pessoas no dia a seguir. A Guerra da Croácia é provavelmente a coisa que mais me marcou, porque passava-se na Europa e de repente a violência era demasiado grande, né? Era uma situação muito pesada.